Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Cuba. Apesar de nós estávamos falando sobre Guerra Fria, a ideia não era fazer esse vídeo, mas em virtude aí que eu tenho acompanhado nas redes sociais sobre uma entrevista do Marcelo Adnet ontem para o Roda Viva, e algumas informações sobre Cuba surgiram ali, algumas informações equivocadas, incorretas. Então vou fazer esse vídeo de uma forma rápida, alguns pontos aí importantes sobre Cuba, para que fique mais claro para todos aí um pouco mais de conhecimento. Também tem um vídeo no canal sobre Cuba e sobre a aproximação de Cuba com a União Soviética. Então, um breve resumo, nós vamos falar sobre a independência de Cuba, a aproximação de Cuba com os Estados Unidos logo após sua independência. Também vamos falar um pouquinho quando Cuba se afasta dos Estados Unidos ali após a Revolução Cubana. E depois, quando ela vai se juntar com a União Soviética, muito devido aos embargos americanos, e depois quando a União Soviética acaba colidindo, aí, acabando com a União Soviética, e qual é o papel de Cuba neste momento. Um ponto importante, durante a Guerra Fria, Cuba foi um dos maiores protagonistas, durante 13 dias ali na crise dos mísseis, então nós vamos entender isso também no vídeo de hoje. Espero que com este vídeo fique um pouco mais claro para vocês. Apenas relembrando aí a origem dos vídeos de Guerra Fria, primeiro vídeo nós falamos sobre geopolítica. Dentro de geopolítica nós falamos lá a estratégia da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Depois terminamos o vídeo falando sobre a estratégia americana para a Guerra Fria. Na sequência fizemos um vídeo sobre Guerra Fria e introdução. Depois fizemos alguns outros vídeos sobre guerras de procuração, guerras da Coreia, guerras do Afeganistão e a guerra lá da Indochina ou Vietnã. Falamos também sobre corrida espacial. Então no vídeo de hoje nós vamos fechar aí esses vídeos sobre Guerra Fria, falando sobre o único país comunista aqui das Américas. Espero que vocês gostem. Então vamos lá pessoal, para entendermos como Cuba se tornou o que é hoje, é preciso voltarmos no tempo, até pelo menos ali 1898 e contarmos a história desde o seu início. Eu vou tentar aqui de uma forma resumir os principais pontos ali na história de Cuba. Nós vamos passar primeiro pela independência, depois a Revolução, depois nós vamos cair ali na relação entre Cuba e a União Soviética. Eu vou tentar fazer de uma forma mais rápida, ok? Para que não fique um vídeo muito longo, tá? Então, se a gente voltar lá, durante o período das grandes navegações, as nações europeias conquistaram terras na América e Cuba não ficou fora dessas conquistas. Então, Cuba, que por 4 séculos foi uma colônia espanhola, contou com o apoio dos Estados Unidos no processo de independência, tá? Esse processo de independência de Cuba vai ser registrado lá na Guerra Hispano-Americana. Então é importante a gente entender um pouquinho dessa guerra. O que acontecia ali no continente americano neste momento? Neste momento, os Estados Unidos era a polícia da América. Então nós tínhamos ali em vigor a doutrina Monroe, que tinha como lema América para os americanos, ou seja, afastar a influência europeia da América Latina e expandir a influência dos Estados Unidos em todo o continente, na região da América toda. Tá? Então, com a participação ativa e decisiva no processo de independência de Cuba, os Estados Unidos pressionaram o Congresso cubano para que fosse inserido na Constituição de 1901 a chamada Emenda Platt. Tá? Então, nesta emenda, os Estados Unidos tinham 2 pedidos. O primeiro pedido era o seguinte: preservar a base militar na região de Guantánamo. Então, ele queria preservar uma base militar na região de Guantánamo. Essa base militar, mesmo durante o período da Revolução Cubana, Cuba comunista, que a gente conhece hoje, essa região ainda existe. E essa base militar ainda tem até hoje. Hoje é usada como uma cadeia, como um lugar onde os americanos colocam prisioneiros terroristas, desde 2001, se não me engano, tá? Então isso existe e vem da Constituição de 1901. Um outro pedido dos americanos é autorização da intervenção dos Estados Unidos a qualquer momento sobre Cuba. Por que ele quer essa autorização? Para garantir e preservar a independência da ilha. Tá? Então, com essa segunda, nós temos o seguinte, que Cuba vai se tornar um protetorado americano. Ok? Então, nós vamos ver uma coisa. Na virada do século XIX, Cuba era uma colônia espanhola. Na virada do século XX, Cuba vira um protetorado americano, uma colônia americana. Então, de 1901 até 1933,
Cuba vai permanecer numa relação amistosa com os americanos, com os Estados Unidos. Tá? Nós temos um evento que vai acontecer ali em 1933, que é a chamada Revolta dos Sargentos. Neste momento nós temos aí a tomada do poder por Fulgêncio Batista. E ele vai ficar no poder até meados de 1959. Então, durante esse período de 33 a 59, nada mudou com a relação aos americanos. Então, os setores importantes da economia cubana continuavam ali ainda sob o controle americano. A gente está falando aí de setores da economia, era açúcar e o tabaco, tá bom? Outro ponto importante é que como Cuba fica apenas a 160 quilômetros dos Estados Unidos, a ilha funcionava aí nesse período como uma ilha de prazeres, a ilha dos prazeres para os americanos. Por quê? Porque os americanos aproveitavam a infraestrutura de cassino, boates, hotéis, muito relacionada ali à máfia americana e o governo em Cuba, enquanto a maioria da população cubana vivia em condições precárias e sofria com a miséria. Se a gente olhar outros países ali do Caribe, da América Central, a gente vai ver que a desigualdade é muito grande. E com Cuba não era diferente, tá? A desigualdade era enorme em Cuba. Então, somada toda essa desigualdade, pobreza, o governo de Fulgêncio Batista ainda havia instituído a pena de morte e também censura aos jornais. Ele também acabou com o direito de greve e perseguiu qualquer sinal de oposição ao seu governo. Então, com toda essa situação, a tensão ali na ilha, em Cuba, se tornou insustentável. E isso foi um alicerce para que em 1959 nós tivéssemos aí a derrubada de Fulgêncio Batista e a tomada do poder por um grupo de guerrilheiros liderado por Fidel Castro. Então, essa derrubada de Fulgêncio Batista e essa tomada do poder, do governo, vai ser conhecido como Revolução Cubana. Vamos entender um pouquinho aí o que foi a Revolução Cubana. Por quê? Porque ela não aconteceu da noite para o dia, né? Então a Revolução Cubana ela vai ter início ali nos anos 50, tá? No começo, a Revolução Cubana era nutrida ali por sentimentos nacionalistas e anti-americano, principalmente por conta da influência que os Estados Unidos possuíam ali sobre Cuba desde a sua independência, como nós falamos ali um pouco atrás, lembram? Então, Fidel Castro ele já havia tentado um golpe contra Fulgêncio Batista em 1953. Neste episódio, foi uma tentativa que fracassou e vários guerrilheiros morreram. O episódio ficou conhecido como Assalto ao Quartel de Moncada. Tá? Fidel e o seu irmão Raul Castro foram presos e condenados a 20 anos de cadeia. Tá? Neste julgamento é uma coisa importante porque o Fidel Castro, que vem de uma família de classe média alta, ele fazia faculdade de Direito, né? Cursava numa das melhores faculdades de Cuba, então ele foi o seu próprio advogado e ele estava certo que seria absolvido. Mas ele foi condenado por 20 anos de cadeia. Mas eles cumpriram apenas 2 anos e aí nós tivemos aí a anistia até do próprio Fulgêncio Batista e Fidel Castro e Raul Castro eles foram exilados no México. Tá? Lá em 1955 eles vão se encontrar ali, se reunir com outros exilados e também formar um grupo ali de guerrilheiros. E o nome desse grupo de guerrilheiros vai ser chamado Movimento 26 de Julho. O nome do movimento faz alusão, faz referência àquele episódio que nós vimos ali, o assalto ao quartel de Moncada. Tá? Quando eles estão lá no México, neste momento, Raul Castro e Fidel Castro eles vão conhecer Che Guevara. Che Guevara, que era um argentino, médico, ele era um revolucionário marxista, tá? Ele era um socialista marxista. Então, a partir deste momento, a Revolução Cubana que nós vimos lá atrás não tinha o caráter marxista, ela vai ser planejada pelo caráter marxista, ok? Então, um ano depois, mais ou menos ali em 1956, Fidel Castro vai voltar para a ilha, vai voltar ali do exílio no México. E ele vem com outros 81 combatentes, mais Che Guevara, tá? Esse grupo vai viajar do México até Cuba na lancha chamada Grama, tá bom? Eles vão ser recebidos ali em Cuba pelos guerrilheiros, pela força armada ali de Fulgêncio Batista.
A maioria dos guerrilheiros aí, que vêm do México vão morrer e os sobreviventes vão se esconder ali numa região de montanhas em Cuba, chamada Sierra Maestra. Tá? Então eles vão se esconder ali numa região de montanhas, na selva ali de Sierra Maestra. O que acontece? Quem vai sobrar ali principalmente? Vai sobrar Fidel, Raul, Che Guevara. Esses pessoal vão formar um outro grupo dos que sobraram. Então o que eles vão fazer? De 56 a 58, eles vão atacar diversas instalações militares e cidades no interior de Cuba. Para quê? Para que eles possam roubar a arma e incorporar novos colaboradores à revolução. Isso é importante porque eles vão prometendo terra, vão prometendo algumas coisas aos novos guerrilheiros e o grupo vai aumentando. Tá? A ideia deles aqui, como a gente pode ver, a gente vai pensar lá em 1958, nós temos uma importante tomada ali para o grupo de guerrilheiros, para a Revolução, que é a tomada de Santa Clara. Então a ideia deles, o que é? Ir cidade por cidade, tomando cidade por cidade até chegar em Havana, ok? E eles vão conseguir chegar em Havana ali em janeiro de 59. Então, sobre a liderança de Fidel Castro, nós temos a consolidação da tomada do poder pelos revolucionários. Então, Fulgêncio Batista, que até aquele momento era o governante de Cuba, ele vai se exilar na República Dominicana. E aí o grupo aí, comandado por Fidel Castro, vai finalmente tomar a capital Havana. E aí nós temos a Revolução Cubana propriamente dita, ela vai tomar conta da ilha de Cuba, tá? Então, é importante lembrar que neste momento a Revolução Cubana ela não professava o comunismo, tá? Embora tenha imposto uma ampla reforma agrária e confiscado milhões em propriedades privadas para ser dividida com o povo, a revolução ela era principalmente um movimento nacionalista, revolucionário e anti-americano, tá? De libertação do povo cubano, que a gente vai ver que lá no começo ele era colônia espanhola e depois vira o século XX como protetorado americano. Então esse sentimento aí dos revolucionários é libertar Cuba. Mas com a tomada do poder pelos revolucionários, isso vai mudar. E o movimento ali, a Revolução Cubana, que vai ser conhecido mais para frente, não apenas pelas mudanças sociais que eles promoveram, eles também serão conhecidos por cometer os mesmos vícios autoritários e violentos que eles combatiam lá na sua origem, combatiam lá a ditadura militar de Fulgêncio Batista. Então vamos entender aqui um pouquinho quais foram os progressos desde a Revolução Cubana, se a gente for olhar. Então assim, a expectativa de vida ao nascer em Cuba, que era de 63 anos, em 1960, né? Então nós tínhamos lá 63 anos em 1960, ela vai subir para 79 anos em 2016. Então Cuba tinha um médico para cada grupo de 1.076 habitantes antes da Revolução. Este número vai passar de um médico para cada grupo de 125 pessoas. A mortalidade infantil despencou em Cuba depois da Revolução Cubana. Cuba vai tornar-se um dos países com as taxas mais altas de alfabetização no mundo. Então essas eram as vantagens que a gente pode ver aí com a Revolução Cubana. Mas em contrapartida, as liberdades individuais praticamente sumiram. Ponto. Em Cuba não há imprensa livre. Não existem partidos políticos de oposição. Hoje eles têm apenas o Partido Comunista, tá? Críticos do governo são presos ou têm que deixar o país. As perseguições e prisões arbitrárias são frequentes em Cuba. A ilha adotou a pena de morte por fuzilamento até 2003. E as execuções de adversários políticos e perseguição a membros da comunidade LGBT eram comuns durante a Revolução. Então, com essas dificuldades políticas e econômicas, fizeram com que, desde 1959, quando nós temos a implementação da Revolução Cubana, centenas de milhares de pessoas fugissem de Cuba. Estima-se que só nos Estados Unidos há mais de 1 milhão de cubanos. Ok? Então, na origem da Revolução, lá nos anos de 1950,
se a gente fizer aí fizer um exercício aí de relembrarmos o que acontecia no mundo, nós vamos ver que nós tínhamos a Guerra Fria naquele momento. Então nós tínhamos de um lado o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, tínhamos do outro lado a União Soviética, que liderava os comunistas, né? Então, os Estados Unidos no início não entenderam completamente a Revolução Cubana como uma ameaça comunista. Quando vai ficar claro isso para os americanos que Cuba ali vira uma ameaça comunista dentro da América? Em setembro de 1960, Fidel Castro discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas, na ONU, né, em Nova York, por mais de 4 horas. E neste discurso ele deixou claro quais eram as intenções da Revolução Cubana. O que Fidel Castro deixou claro ali durante esse discurso? Primeiro, criticou duramente os Estados Unidos, condenou a corrida armamentista, condenou a exploração de países subdesenvolvidos, anunciou que faria uma ampla reforma agrária e que estatizaria as empresas estrangeiras. Se a gente lembrar que lá atrás nós tínhamos aí a relação harmoniosa entre Estados Unidos e Cuba, quando ele diz que vai estatizar as empresas americanas, as empresas estrangeiras, isso vai afetar diretamente as empresas americanas, tá? Então, o presidente Kennedy, que ele vai suceder ali o Dwight Eisenhower, ao notar que o regime instalado em Cuba era avesso aos interesses americanos, ele vai fazer de tudo, né? Vai tomar todas as providências que for possível para poder derrubar esse governo. Então ele vai passar a formular políticas para isolar e derrubar o governo cubano. Se a gente colocar uma aqui para análise, a gente tem ali a chamada Aliança para o Progresso, que era a forma que os Estados Unidos usaram, né, para evitar que o espírito revolucionário de Cuba se espalhasse ali pelo continente. Tá? Então, em abril de 1961, já naquela forma de tentar derrubar o governo cubano de toda forma, paramilitares treinados pela CIA, a maioria desses paramilitares eles eram exilados cubanos. Eles vão desembarcar ali na Baía dos Porcos, na parte sudoeste da ilha de Cuba. O que acontece? Eles vão tentar derrubar o governo de Fidel Castro, mas sem muitas dificuldades, esses guerrilheiros foram derrotados pelas forças armadas de Fidel Castro. Então, sem sossegar e perceber que não vai conseguir derrubar Fidel Castro pelas forças armadas, os Estados Unidos eles conseguiram excluir Cuba da Organização dos Tratados dos Estados Americanos, a OEA, Organização dos Estados Americanos. E com isso vai impor um rígido embargo econômico, tá? Quando Fidel Castro percebe que ele não vai ter mais o apoio, não tem mais um apoio econômico, e ele por causa do embargo americano, e também que os americanos estão tentando invadir a ilha, o que ele faz? Ele vai pedir ajuda para os soviéticos, porque nós tínhamos ali a Guerra Fria naquele momento, ele vai no que é contra os americanos. Então ele vai buscar nos soviéticos apoio econômico e militar. Tá? Então assim os soviéticos vão encontrar em Cuba a oportunidade ideal para colocar um pé ali na América e também afrontar os americanos, porque a gente vê que os Estados Unidos, Cuba naquele momento vira uma afronta para os Estados Unidos, né? A gente percebe que eles ainda não eram comunistas, mas a ideia da Revolução Cubana é totalmente contrária às ideologias ou aos ideais americanos, e nós temos dois eixos, o capitalismo e o comunismo. Então o Cuba, Fidel Castro, vai atrás dos soviéticos, que vão liderar o bloco comunista. Então neste momento, Cuba passa a ser uma ameaça comunista dentro do continente americano. E isso vai piorar ainda mais. Por quê? Porque a União Soviética viu ali em Cuba uma forma de colocar um pezinho na América e afrontar os americanos. Então em 1962... Moscou, a União Soviética, começa a instalar em Cuba uma bateria de mísseis carregados de ogivas nucleares. Então, esses mísseis eram capazes de atingir o território americano. Qual que era a estratégia soviética neste caso? A estratégia soviética era uma resposta, né, dar uma resposta à instalação de mísseis instalado pelos Estados Unidos lá na Itália e na Turquia, ali na Europa, ali no comecinho da Europa. Né? Então, o que a União Soviética faz? Ela vem também aqui
na América e coloca os mísseis dentro de Cuba. E alguns mísseis até apontados ali para os Estados Unidos, tá? Então é claro que para Cuba essa bateria de mísseis soviéticos era uma garantia contra novas tentativas de invasões americanas, como aquela que nós vimos ali na Baía dos Porcos, lembra? Alguns desses mísseis chegaram a ser instalados em Cuba, mas o que os Estados Unidos fizeram? Logo montaram um bloqueio naval para tentar impedir que novos carregamentos de mísseis chegassem à ilha, tá? Então, este período aí, durante a Guerra Fria, vai ficar conhecido como a crise dos mísseis. Esse período durou longos 13 dias. Tem até alguns documentários aqui no canal para vocês sobre a crise dos mísseis, para vocês entenderem, porque é considerado até hoje o momento em que o mundo esteve mais próximo de uma guerra nuclear, de tão pavoroso que foi esse período, porque a gente tinha aqui mísseis apontados de Cuba para os Estados Unidos e mísseis apontados da Turquia e da Itália para a União Soviética, para a Rússia. Então quem tomasse uma ação ali meio que não planejada ou de uma forma incorreta, poderia ter colocado o mundo todo em perigo, tá? Então, após muitas negociações, os dois lados decidiram recuar e Fidel Castro recebeu ali dos Estados Unidos a promessa de que não tentaria mais invadir a ilha. Então, neste momento, o Kennedy não vai mais tentar invadir a ilha ali de Cuba para poder tomar o poder de Fidel Castro. E aí os mísseis foram removidos ali de Cuba, tá? Então, um ponto importante, como Cuba se aprofundava ali nas relações com a União Soviética, então a gente teve vários acordos aí generosos foram feitos entre os dois ali ao longo da década de 60. Tivemos também alguns rearranjos ali na ordem política interna de Cuba. Por quê? Porque isso vai mudar a cara da Revolução Cubana. Agora a Revolução Cubana ela foi tornada efetivamente uma revolução socialista. Tá? Então, em 1965, foi fundado o Partido Comunista Cubano, sob o comando de Fidel Castro. O que vai acontecer? Nesse momento aí, Cuba vai apoiar alguns guerrilheiros e tudo mais, mas em 1967 nós temos ali a morte do Ernesto Che Guevara na Bolívia. E isso gerou ali uma retração de Cuba no apoio às ações guerrilheiras espalhadas pelo mundo, tá? Então, com a morte de Che Guevara, Cuba pisa aí no freio e não vai mais ser tão boazinha aí com as ações guerrilheiras espalhadas pelo mundo. Então, eles apoiavam na África, apoiavam até aqui na América Latina, mas então com isso, com a morte de Che Guevara, que tinha a mente mais revolucionária, Cuba vai retrair um pouquinho, tá bom? Um outro fato importante, nós vamos ter ali em 1980, vai ocorrer um evento muito importante. Por quê? Em virtude de problemas econômicos, Fidel Castro disse para os cubanos que quem tivesse descontente podiam deixar a ilha. Isso fez com que quase 150 mil cubanos partissem em barcos muito lotados para a Flórida, que está ali no calcanhar ali de Cuba, né? Então, em virtude da política americana chamada pés secos, pés molhados, todo cubano que chegou ao território americano recebeu permissão para ficar por lá, tá? Então, é importante que a gente tenha ali em 1980, o Fidel Castro vai dizer que os cubanos que não estiverem satisfeitos podem deixar a ilha. E aí nós tivemos aí o avanço de quase 150 mil cubanos para os Estados Unidos. E eles foram mantidos, foram aceitos nos Estados Unidos através da política pés secos, pés molhados, tá? Então, já com o período ali final da Guerra Fria, em 1901, com o colapso da União Soviética, Cuba vai ficar por conta própria. Então, o país deixou de trocar a cana-de-açúcar por petróleo com os soviéticos e perdeu também o respaldo militar, porque nesse momento a União Soviética não existe mais. Lembra? Teve a queda do Muro de Berlim ali, 89 para 90, 91 nós não temos mais a União Soviética. Então, essa mudança afetou diretamente Cuba. Por quê? Porque deu início ao chamado período especial. Esse período especial foi marcado pela falta dos itens mais básicos ao povo cubano. Tá? Então, foi um período muito sofrido para o povo cubano. Só para a gente entender, o comércio exterior, que em 1983 respondia por 63% do PIB, caiu para 11% em 1992, quando você não tem mais a União Soviética para comprar os seus produtos.
Então, e aí o que acontece? O embargo mais forte foi decretado em 1996, vai fazer o povo cubano sofrer ainda mais. O que acontece nesse período? Militares cubanos, eles vão derrubar duas aeronaves americanas. Essas duas aeronaves americanas haviam partido de Miami com um grupo de exilados e manifestantes a bordo. Então, Fidel disse que as aeronaves entraram no espaço aéreo de Cuba, mas os americanos dizem que os aviões estavam sob águas internacionais. Qual foi o resultado dessa ação de Fidel Castro? Em março de 1996, Bill Clinton vai sancionar a lei chamada Lei Helms-Burton. Essa lei aplicava a todas as empresas do mundo as mesmas punições aplicadas às empresas americanas que negociassem com Cuba. O que essa lei dizia? Dizia o seguinte: toda empresa que fizesse negócio com Cuba não faria mais negócio com os Estados Unidos. Isso em 1996, ok? Então toda empresa que fizesse mercado com Cuba, tivesse relação com Cuba, não faria mais negócios com os Estados Unidos. E aí, vamos avançar um pouquinho, lá nos anos 2000, então para Cuba foram marcados com mudanças profundas na ilha. Então, um acordo firmado em 2001, Fidel Castro buscou ali na Venezuela o apoio que ele não tinha na União Soviética, que ele havia perdido lá na União Soviética, né? Então, agora, o que ele fazia? Ao invés de ele trocar açúcar por petróleo, ele estava trocando missões médicas, porque nós vimos lá na frente que após a Revolução Cubana, o número de médicos por habitante subiu muito. Lembra, nós tínhamos um médico a cada 125 habitantes. Então, Cuba vai trocar missões médicas e apoio político, porque ele era um líder de esquerda no continente americano, então, e aí a gente vê ali como ele vem da origem socialista e tudo mais, então era muito importante esse apoio político. Ele vai trocar isso tudo por petróleo com a Venezuela, então ele vai apoiar, e nesse caso ele não apoiou só a Venezuela, né? Nós tivemos apoio de Fidel Castro em muitos países aqui da América Latina também, nós tivemos ali na Argentina, até no Brasil nós tínhamos ali a esquerda se valendo ali do apoio de Fidel Castro, né? E isso foi uma forma que Cuba achou de tentar recuperar ali o mercado, tá? Em 2008, Raul Castro vai assumir o poder em Cuba. Por quê? Porque Fidel já está doente neste momento. E Raul Castro faz coisas importantes. Ele vai começar a implementar ali as primeiras reformas significativas em Cuba, tá bom? Avançando um pouquinho, nós temos ali 2014, nós temos uma flexibilização na política de embargos entre os Estados Unidos e Cuba. Por quê? Porque o presidente americano, que na época era o Barack Obama, ele vai estreitar relações entre os dois países, então Estados Unidos e Cuba, tá? Em 2015 nós temos a embaixada americana, ela foi reaberta em Cuba, então a embaixada havia sido fechada logo lá nos primeiros anos da Revolução, 1961. 2015 nós temos a embaixada americana reaberta. Em 2016, Barack Obama vai fazer a primeira visita ali oficial de um presidente americano a Cuba. Isso não acontecia desde em mais de 90 anos, tá? Também é importante em 2016, em novembro, nós temos ali a morte de Fidel Castro. Então, o Raul Castro vai governar ali Cuba até fevereiro de 2018. Então, só recapitulando, nós tínhamos Fidel Castro de 1959 até 2008. Neste momento, Fidel Castro não foi líder de Cuba somente através de uma ditadura, tá? Ele foi eleito algumas vezes. Ele começou como um primeiro-ministro, depois ele foi eleito pelo povo, tá? Em 2008 ele vai passar o poder para Raul Castro. Em 2018, Raul Castro vai fazer a transição do governo de Cuba para Miguel Díaz-Canel. Em 2019, Canel vai conduzir algumas mudanças importantes na Constituição cubana. Aí ele vai ampliar, neste momento, a existência de negócios e propriedades privadas. Então, aqui é uma breve história aqui de Cuba, né, para a gente entender. O mais importante é entender como Cuba chegou nessa relação aí com a União Soviética. A gente viu efetivamente que ela tinha naquele momento dois caminhos. Um lado era os Estados Unidos com o capitalismo, no outro lado era a União Soviética.
Com o capitalismo, Fidel não podia mais seguir, por quê? Porque tinha um sentimento nacionalista anti-americano, imaginando a história ali de Cuba desde a sua independência, passando por um protetorado americano. Então, surgiu ali nos cubanos um sentimento de que Cuba ela era explorada pelos americanos, principalmente ali como uma ilha dos prazeres. Então, Cuba vai se aproximar dos soviéticos. Nós temos aqui diversos documentários aqui no canal para que vocês entendam um pouco mais. Então, a história de Cuba, a ideia de falar sobre Cuba é mais para fechar aqui mesmo Guerra Fria, entender como foi o período ali do crise dos mísseis. Nós passamos de uma forma bem rápida. A ideia é só dar uma visão geral para vocês. Espero que tenha ficado claro. Essa é uma breve história da nossa amiguinha aí, Cuba. Pode ajudar vocês num debate ali sobre as vantagens e desvantagens da Revolução Cubana e, consequentemente, sobre o capitalismo e o comunismo. Nós vimos quais foram os avanços ali, se a gente olhar para o lado social da Revolução Cubana, e também vimos aí em contrapartida que a gente perde ali totalmente a sua liberdade, o individualismo ali em Cuba nesse momento perde totalmente a sua liberdade. Bom, pessoal, muito obrigado aí por acompanhar o vídeo até esse momento. Se gostar do vídeo, deixe um like, compartilha, se inscreva no canal. Fiquem todos na presença de Deus e se divirtam! Smoke weed every day. Smoke weed every day.